Olá, seja bem-vindo ao QP Summit. Eu sou o Thiago Coutinho e vou apresentar para você a palestra sobre inovação e excelência operacional. Particularmente, essa é uma das palestras que eu mais gosto de ministrar, porque o tema é completamente contextualizado com o momento e talvez seja a grande saída das empresas nesse momento de crise. Vamos entender um pouco por quê. Mas antes de entender por quê, eu vou trazer um pouco da minha história. Eu sou formado em engenharia de produção, especializado em estatística, estou cursando mestrado na UFJF, tenho experiência profissional na Mais Consultoria, no Grupo Votorantim, na MRS Logística e tomo frente da direção do Grupo Voito, carregando com o nosso time o desafio de desenvolver a sociedade por meio da educação corporativa. Esse é o nosso grande propósito e é isso que nos move até aqui. Vamos entender um pouco sobre o conteúdo da palestra que a gente vai ministrar. A nossa agenda está dividida entre uma reflexão sobre o cenário atual, um pouco sobre o modelo de estrutura corporativa, a inovação enquanto uma estratégia, depois a gente vai entender um pouco sobre uma outra estratégia que é a excelência operacional e, por consequência, a sinergia entre a inovação e a excelência operacional. Como que essas duas frentes, essas duas diretrizes, elas se integram e conseguem promover ou oferecer o melhor de resultado para as empresas. Vamos entender um pouco disso. Primeira reflexão que a gente tem que fazer é sobre o cenário atual. Seria redundante trazer para cá, para a palestra, informações sobre o nosso cenário econômico, sobre o nosso cenário político. É claro e evidente tudo que está passando na nossa economia e que é um grande risco para as empresas. As empresas estão tendo que repensar as suas maneiras de trabalhar, as suas maneiras de agir, repensar os seus processos, porque, de fato, tudo está mudando de uma maneira muito acelerada. A gente está passando por problemas políticos, por problemas econômicos, alto índice de desemprego, baixa produtividade. Isso faz com que as empresas se tornem ameaçadas, com que as empresas se forcem a identificar ou a repensar os seus processos, a repensar a sua estrutura, a repensar os seus modelos, para aumentar a competitividade, para se manter, para sobreviver no mercado e não apenas sobreviver, sobreviver com competitividade e com sustentabilidade. Então, esse incômodo, esse contexto macroeconômico tem valorizado ainda mais iniciativas que a gente vai apresentar ao longo dessa palestra. As empresas precisam de mudança rápida. Essa é a grande sacada, é isso que as empresas estão percebendo com a evolução da maneira de consumir, com a evolução nos acessos às informações, com a evolução da tecnologia. As empresas estão buscando cada vez mais identificar o que está acontecendo e mudar rapidamente. E as estruturas que não conseguem mudar rapidamente acabam ficando ociosas, perdendo seu posicionamento de mercado e as consequências estão aí para todo mundo ver. Hoje a gente está vivendo um momento de alto índice de desemprego, de alto índice de empresas fechando. Enfim, essa aqui é a questão que move todo o mercado a repensar a sua estrutura. Existem duas estratégias clássicas nesse momento. É trabalhar com inovação, ou seja, fazer diferente, ou então ser excelente no que faz, buscar a excelência operacional. Esse é o caminho que grande parte das empresas busca para poder superar a crise. Esse é o nosso entendimento a respeito. Diante de todas as dificuldades, diante de tudo que a gente está percebendo, esses dois caminhos ajudam as empresas a conquistar novos mercados e a reduzir seus custos, aumentar sua produtividade, buscar ser excelente no que faz. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Falando de inovação, o que é inovação? Inovação é fazer diferente, ser diferente e pensar diferente. Quando a gente fala de inovação, vem muito na cabeça a maçãzinha. E aí, esse cara, Steve Jobs, ele realmente é uma referência que inspira muitas pessoas quando se diz respeito à inovação. Ele desenvolveu modelos diferentes, produtos diferentes, abordagens comerciais diferentes e, é claro, é um divisor de águas no estudo de inovação, em tudo que ele promoveu nesse mercado. Ele fala, as pessoas não sabem o que querem até que mostremos a elas. Então, esse é um conceito muito interessante de inovação. A gente tinha a definição clássica de qualidade que falava, qualidade é o grau ou conjunto de características ou de requisitos que atendem às expectativas de um cliente. E o Jobs ele tem uma questão diferenciada que é justamente o passo da inovação na percepção de atendimento ao cliente. É mostrar para as pessoas o que elas precisam, é mostrar para as pessoas o que elas querem. E eu não poderia falar de inovação sem comentar sobre esse case da Apple, sobre essa mudança no mercado em que a Apple fez parte. A gente também passou por alguns momentos de desenvolvimento tecnológico que a gente percebeu a inovação chegando com bastante presença. Quem nunca percebeu quão diferente era esse modelo do iPod,
que a gente conseguia colocar as músicas, né, o MP3 Player conseguia incluir várias músicas dentro de um dispositivo único e não tinha problema de tremer. Antigamente tinha os disques, né, Discman, que você tinha que tomar cuidado e toda uma restrição para poder utilizá-lo. E aí, de repente, vem a Apple com essa ideia do iPod e aí popularizou o esquema do MP3 e os CDs caíram em desuso. E aí a gente percebeu como uma enorme vantagem ter várias músicas no bolso, né? Uma grande facilidade, uma inovação, um marco para a época. Mas hoje já é um pouco diferente. Hoje você não depende de ter 1000 músicas, você pode ter quantas músicas você quiser, com um modelo diferente de todos os outros, que é o modelo da Spotify, por exemplo, que é um modelo de assinatura que permite que você, pagando uma parcela residual mensal, você consiga ter acesso a todas as músicas que estão disponíveis numa biblioteca mundial ou num recurso bem específico. E aí, quem que nunca teve, falando de evolução tecnológica, um celular desse, né? Uma evolução do Nokia aí, eu poderia ter trago até celulares mais antigos, mas quando chegaram os celulares para o mercado, também foi um outro marco de inovação e assim, as pessoas consumiram, compraram, mudou a maneira das empresas se relacionarem, mudou a relação entre empresa e funcionário, que tinha uma conexão muito mais intensa, enfim. De uma maneira geral, os celulares são outro marco de desenvolvimento tecnológico. E nessa linha, não parou, né, naquele momento. A gente tem hoje smartphones que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, cada vez mais presentes no nosso momento pessoal e cada vez mais presentes dentro de empresas, revolucionando a maneira que as empresas se comunicam. Os e-mails foram importantes, ainda são bastante importantes, mas hoje tem se utilizado o e-mail cada vez menos e cada vez mais ferramentas mais ágeis de comunicação, ferramentas mais ágeis de relacionamento. E é justamente essa busca constante por inovação que faz as empresas se diferenciarem. Pensem vocês, a Nokia foi um share de mercado, ela ocupou uma fatia privilegiada de mercado no lançamento de celulares, mas ela não investiu em inovação, assim como a Samsung e a Apple continuam investindo sistematicamente. A Nokia, que tinha toda a fatia de mercado, ela perdeu o seu espaço para hoje outras grandes empresas ocuparem, justamente em função desse processo de inovação que tem que ser uma perseguição constante. E um outro exemplo de perseguição constante, ou da necessidade de perseguição constante, que eu trouxe aqui, eram os famosos filmes da Kodak, que era uma empresa mundial, multinacional, que atendia diversos mercados e não acompanhou o processo de inovação e hoje já não está mais entre nós. Então existem dezenas de exemplos de empresas que pararam no mercado, pararam no tempo, não se preocuparam em inovar, não se preocuparam em olhar o que está acontecendo no mercado e se adaptar a tudo isso que está acontecendo e, por consequência disso, perderam sua fatia, perderam seu espaço. Bom, alguns tipos de inovação que podem ser trabalhados, a primeira delas é a inovação de produto, é desenvolver um produto novo. A inovação de processo, um processo diferenciado, mais barato, mais enxuto, mais curto, é um outro tipo de inovação. A inovação do modelo de negócio, o modelo de atendimento, tanto o mercado em que você está atendendo, quanto a maneira na qual você atende aquele mercado. Então, são outros modelos de inovação. E, por fim, a inovação em gestão, é repensar suas estruturas internas, repensar os seus processos internos e ter uma gestão mais eficiente, mais eficaz. Então, esses são alguns modelos de inovação e é importante a gente conhecê-los para saber que esses são os caminhos que uma empresa pode trilhar quando se fala em se manter competitiva no mercado. E aí, a título de exemplo, vamos refletir sobre algumas coisas que são importantes quando se fala em inovação. Eu comparo sempre a inovação como se fosse a realização de uma explosão. Como é que acontece uma explosão, né? A gente tem o combustível, né? Dentro de uma empresa a gente correlaciona isso com a capacidade interna, a capacidade da empresa em inovar, a capacidade dos colaboradores fazerem diferença. Então a gente tem a faísca nada mais é do que a geração de ideias. A inovação então passa a ser a soma da capacidade interna com a geração de ideias, a gente tem o combustível, a gente tem a faísca e também para ter a explosão a gente tem que ter o ambiente externo, né? O oxigênio, no caso da analogia com a chama, com a explosão, a gente tem o ambiente externo somado à capacidade interna, somado com a geração de ideias, a gente tem o que a gente chama de explosão de inovação. E uma empresa que está interessada em inovar, em buscar inovação, ela nunca deve limitar nenhum desses três recursos.
Para finalizar o assunto inovação, trago novamente o Steve Jobs e ele traz uma máxima que eu carrego sempre conosco, que é a inovação distingue um líder de um seguidor. Então quem está preocupado em inovar vai estar sempre um passo à frente e aí vai ter um mercado que vai estar olhando isso no momento nessa era da informação que a gente vive, né? Vai acompanhando tudo que está acontecendo no mercado e vai ter sempre uma pessoa que vai ser o líder e outra pessoa que vai ser o seguidor. E o líder normalmente é categorizado pela sua capacidade de inovação. Então esse é um ponto muito importante. E quando a capacidade de inovação é limitada, por algum quesito, né, de repente questão de mercado, questão do processo produtivo, às vezes é um processo que atende a uma commodity, às vezes a estrutura organizacional ou o ambiente externo não permite um grau de inovação, a gente pensa em uma outra coisa. A gente pensa em ser excelente no que faz, em buscar o máximo de produtividade no seu processo interno, no seu processo operacional, em buscar fazer sempre mais com menos. E aí uma ótima referência é a Toyota, uma empresa que consegue transmitir muita credibilidade e confiabilidade nos seus usuários, justamente por buscar sempre a excelência no que faz. Quando se compara a indústria automobilística nessa crise, né, claro, é difícil falar qual empresa não foi impactada pela crise, mas quando a gente olha para as indústrias automobilísticas, das indústrias, a Toyota, as indústrias japonesas que têm muito esse foco em confiabilidade, elas foram menos impactadas do que outras empresas do mesmo segmento. Justamente porque ela busca ser excelente no que faz, isso faz com que ela tenha um processo enxuto, um processo clean, um processo capaz de absorver esses impactos que o mercado pode gerar. Então é interessante a gente buscar sempre essas duas alternativas. Primeiro, inovar. Segunda, buscar ser excelente no que faz. E é claro, as duas juntas é o melhor cenário. Então, qual que é a estratégia dessas grandes empresas? Reduzir o desperdício, reduzir o seu custo, buscar maior produtividade e trabalhar com pessoas mais capacitadas. Esse é um investimento constante de uma empresa que busca ser excelente no que faz. Desenvolver as pessoas é fundamental. Trabalhar com pessoas capacitadas talvez seja a grande estratégia que diferencia as pessoas. Porque, basicamente, os processos dessas grandes empresas, elas têm acesso a recursos, elas têm acesso à informação e elas têm acesso ao conhecimento. O que faz a diferença no comparativo entre elas é a capacidade das pessoas, de dentro da empresa, a capacidade dessas pessoas entenderem esse conhecimento e fazerem uso desse conhecimento em prol da empresa. Então essa é a estratégia da empresa que busca ser excelente no que faz. Atacar a redução de custos, redução de desperdícios e focar em capacitar pessoas para que as pessoas sejam capazes de fazer a diferença em relação a isso. Mas como que a gente pode ser mais produtivo, né? E eu trouxe uma fórmula da produtividade a partir do balanço de energia. Se você está na universidade, provavelmente você viu isso aqui, se passou por ela também. Eu vi, mas assim, isso aqui é só um exemplo para mostrar que na prática essa fórmula aqui, no que diz respeito ao ambiente corporativo, existem soluções muito mais simples para conseguir ser produtivo. Simplificando, a produtividade é a divisão do que nós produzimos com os recursos que nós utilizamos. Essa que é a ideia básica. E a gente tem que focar em produzir mais com menos recursos. Essa que é o raciocínio mais simples da produtividade dentro de uma empresa. O que você produz, focar em produzir mais com recursos, com menor quantidade de recursos. Quanto maior a produção e menor a quantidade de recursos, maior a produtividade de uma empresa. E é isso que busca a filosofia Lean Manufacturing. A inovação e a excelência operacional, ela tem a sinergia. E como é que é a sinergia? É quando a gente começa a entender que a empresa pode caminhar focando nas duas iniciativas, focando em frentes de inovação, em frentes que vão atacar expansão de mercado, desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de novos processos, e à frente de excelência operacional. Então, a empresa que está antenada em se manter competitividade, em se manter competitiva, numa visão de sustentabilidade, numa visão sustentável de médio e longo prazo, ela foca em investir nessas duas frentes, em inovar e em ser excelente do que faz. A qualidade é a divisão do que a gente entrega, ou seja, a nossa capacidade de ser excelente no que faz, pela expectativa do nosso cliente, que pode ser ponderada pelo aspecto de inovação. Então, quando a gente consegue investir em ser excelente no que a gente faz, a gente consegue entregar para o nosso cliente da melhor forma possível. E quando a gente consegue investir em inovação, a gente consegue atender e superar as expectativas do cliente. Essa que tem que ser a busca. Balancear a inovação da excelência operacional. E na prática, como é que elas entram no modelo de sistema de gestão de uma empresa? Esse gráfico explica muito bem.
Aqui na primeira coluna a gente tem os resultados e o tempo. Então, a gente procura manter excelência operacional para garantir a padronização e a estabilização dos processos e o ciclo de inovação para garantir as mudanças de patamar. Procura ter excelência operacional, depois que o processo teve uma mudança de patamar, a gente procura manter a excelência no que a gente faz, depois, novamente, uma iniciativa de inovação para mudar patamar. E assim por diante, até que a gente possa alcançar as metas e contribuir para os resultados da empresa. O que tem de mais atual para a gente poder desenvolver esse raciocínio, né? Essa metodologia? O que as empresas usam muito é a filosofia Lean Manufacturing, manufatura enxuta, e a filosofia Lean Six Sigma, né? Ou a fusão do Lean Manufacturing com o Six Sigma. O Six Sigma foca em tornar o processo eficaz, em reduzir a variabilidade, em ser excelente no que você faz. E o Lean Manufacturing foca em reduzir os desperdícios, foca em tornar o processo eficiente, foca em aumentar a velocidade. As empresas que buscam a excelência operacional, elas focam muito nessas iniciativas, ou seja, desenvolver os seus colaboradores para que a partir do desenvolvimento dos colaboradores, eles se tornem capazes de aprimorar e desenvolver os processos e assim trazer mais resultados para dentro da empresa. Essa é a ideia. E aí, minha abordagem aqui vai ser bem enxuta, essa é a ideia do QP Summit. A gente chega ao fim dessa apresentação e fica sempre a dúvida, né? Nós estamos preparados? Você está preparado? As empresas estão buscando sedentas de profissionais capazes de gerar resultados. É isso. Essa é a razão de ser de uma empresa. Gerar resultado, trazer lucratividade para os seus acionistas, para o seu corpo executivo. Essa é a razão de ser. E nesse momento de crise, tornou-se ainda mais importante olhar por isso, olhar para as empresas e contribuir para a geração de resultado através de iniciativas que tornem a empresa excelente no que faz e que tornem a empresa capaz de se adaptar a todas essas mudanças e ter inovação através disso. Essa é a ideia da nossa palestra e assim eu encerro a minha apresentação, deixando você à vontade para poder deixar o seu comentário aqui. O nosso objetivo com o QP Summit é fazer desse evento o maior e mais completo evento de qualidade e produtividade do Brasil e a sua participação é fundamental. Então, fique à vontade para deixar os seus comentários, para colocar sua opinião, seu ponto de vista, as suas contribuições, porque a participação é o que traz mais riqueza para esse processo, é o que nos motiva a continuar investindo na disseminação do conhecimento. Eu espero que você tenha curtido o evento e desejo um enorme sucesso, um abraço e até mais.